mesmo esses assuntos fora da caixa, onde a gente não acha no livro e poucas vezes acha até no congresso, para discutir de uma forma informal vai ser excelente, viu, Magno? Obrigado. E obrigado por tudo que você já fez também pela retinologia aí do país, né? Nos seus 2 anos à frente da SBRV, a gente sabe que foi árduo, mas foi proveitoso para todos nós e para os que vêm por aí. Então, para quem não lembra, os fellows mais novos, o Dr. Magno foi o último presidente da SBRV antes do Maurício e está contribuindo com essa mudança para o melhor da SBRV aí que a gente tem observado. Muito obrigado. Eu vou passar para o Osias, seu chapa, um dos idealizadores da aula aí, para ele apresentar você da forma que deve aí também. Obrigado, hein, Magno? Eu que agradeço, Maurício. Obrigadão, viu? Que isso. E lembrando que é bem informal a aula aqui, viu, Magno? A gente está até de camiseta, ó. Então é bem tranquilo, os fellows podem perguntar, eles mandam umas perguntas às vezes. E... Legal. Bem tranquilo. Vamos fazer um bate-bola bem legal. O Maurício já adiantou, né? Já apresentou parcialmente o Magno. Apresentar o Magno completo aí seria um tempo muito longo, então eu vou me ater a algumas coisas que eu acho que são importantes, né? Uma delas é que o Magno, ele é um grande especialista de retina, professor da UFO, né? Da Universidade Federal de Uberlândia, conhecido no Brasil inteiro, não só por ter sido o mais recente, por ser, né, o mais recente ex-presidente, mas também pelo trabalho dele na Unifesp, né, com o pessoal da Unifesp, que sempre produz muita ciência. Essas características do Magno, né, de ser um cara expansivo, faz uma amizade muito fácil, eu acho que talvez tenha um pouco da mineirice aí, fez com que ele é um cara assim, querido no Brasil inteiro. Eu acho que eu não lembro de grupos assim, que fala, Magno, não, o Magno ele é assim, unanimidade, certo? Um cara bem bacana, e eu tive o prazer, né, de conviver com o Magno lá na SBRV durante algumas gestões aí, e aprendi muito com ele durante os 2 anos que ele foi presidente, porque além de tudo ele ainda, não sei onde ele arruma tempo para fazer gestão, então tem MBA, pratica o MBA, implantou na SBRV, então eu ficaria meia hora aqui falando das características dele. E te agradecer muito, viu, Magno, por você ter aceito vir para cá, a reunião do departamento, setor de retina, e que a gente vai tentar aprender mais um pouco com você, tá? Então fica à vontade. O tempo aqui, antes que o Maurício fale, eu que sempre controlo o tempo, é o tempo que você quiser. Via de regra, o pessoal demora uns 40, 50 minutos, e a gente discute mais uns 15, 20 minutos, se você puder. Tá bom? Obrigado, gente. Assim, quando você está entre amigos, até a coisa fica bem tranquila, porque, na verdade, é o seguinte, normalmente a gente não fala mal dos amigos, né? Então, assim, mas eu agradeço demais as palavras do Osias aí, eu acho que, assim, a gente, esses anos, estou há muitos anos aí na retimologia, né? Comecei em 1987, na residência, então, assim, graças a Deus, eu fiz muitos amigos aí nesses longos anos aí, mais de 30 anos de estrada, né? Então, assim, para mim foi uma alegria muito grande ter sido presidente da sociedade. Eu acho que é um lugar que a gente aprende muito, aprende com todos, né? Então, assim, a diretoria, mesmo a gente está sempre enfrentando uma demanda aqui, outra demanda acolá. Então, assim, a gente realmente, eu acho que é muito mais aprendizado quando você está lá do que qualquer outra coisa, né? Então, existe uma linha sucessória aí, e o Osias deve estar aí próximo aí de ser presidente também. Então, assim, o que acontece? Ele vai ver que é muita responsabilidade, tem muita dor de cabeça, mas, assim, dá um prazer muito grande, porque a gente fica próximo de muita gente. Então, assim, isso é bem legal. E agradeço demais o convite aí, é um prazer, qualquer hora que vocês precisarem aí, podem contar comigo, é só me chamar aí, a gente faz um bate-bola aí, tá? Vou falar sobre um tema polêmico, né, mas é um tema, assim, vou tentar dar ênfase naquilo, porque quem nunca operou um buraco de mácula, e às vezes o buraco tinha 450 micras no pré-operatório, e depois você vai para o pós-operatório, às vezes o paciente está com 600, 700 micras de buraco, e aqui te dá aquela frustração de você, até para explicar para o paciente, né, olha, o seu caso está pior do que
do que estava antes. Inclusive, eles classificam existe uma classificação de buraco de mácula fechado do tipo 1, onde todas as camadas estão íntegras e reorganizadas, e aonde o buraco fechado tipo 2, onde ele fica sem cisto, mas ele não fecha as bordas, né? Então, ele está aberto, mas plano. Isso é por quê? Porque muitos buracos não vão fechar. Então, a gente vai falar sobre esses buracos que realmente dão trabalho para a gente e que causa frustração em qualquer cirurgião de retina, né? Tela, eu imagino que está compartilhada, né? Então, eu vou... Perfeito. Vou falar sobre o tratamento dos buracos maculares largos e recidivados, né? Não tenho nenhum interesse financeiro nessa apresentação. Bom, alguns conceitos básicos aqui, assim, é lógico que aqui a gente tem fellows, nós temos pessoas que estão começando na retinologia e pessoas que são professores e que fazem isso há muitos anos, mas, assim, só para dar uma introdução rápida aí para os fellows e tal, os buracos de mácula são defeitos foveais onde você tem um comprometimento de todas as camadas da retina na região da fóvea, incluindo a camada de fotorreceptores, e você fica basicamente com o epitélio pigmentado da retina exposto, né? Prevalência 3,3 em 1.000, em pessoas acima de 55 anos de idade. Pacientes usualmente estão na 6ª ou 7ª década de vida, 2/3 dos pacientes são de sexo feminino, e metade desses buracos são definidos como buraco de mácula largo. O que é um buraco de mácula largo? É aquele que tem o menor diâmetro linear, né? Você olha normalmente aqui, nesse caso aqui específico da foto aqui, você vai olhar ali naquela parte superior, onde está o menor diâmetro linear, você vai medir ali. Esse menor diâmetro, se ele for maior que 400 micras, no tempo diagnóstico, ele é considerado um buraco de mácula largo. Né? A primeira, Guess, em 1988, descreveu a teoria patogenética da formação do buraco de mácula, né? Kelly e Wendell, em 1991, eles relataram pela primeira vez o fechamento do buraco de mácula em 58% em 30 pacientes, num total de 52, né? 58%, usando a vitrectomia e o gás. Inicialmente, as pessoas ficaram desconfiadas, achavam que aquilo não ia funcionava em 50%, e as pessoas ficaram desanimadas de tentar fazer. Mas, em 1997, o Eckert, em 1999, o Park e colaboradores, eles mostraram que essa taxa poderia ser melhorada bastante se você adicionasse ao descolamento da hialoide posterior e o gás, você adicionasse o procedimento de remoção da membrana limitante interna, utilizando indocianina verde, que ainda é utilizada muito nos Estados Unidos, né? Então, os estudos clínicos randomizados demonstraram o fechamento anatômico alto e baixas taxas de reoperações em pacientes que realizavam o peeling de mácula, comparado com os pacientes que não realizavam o peeling de mácula. As taxas de fechamento anatômico, elas eram altas, assim, variavam de 85% até 100% dos casos, né? Então, a coisa mais importante aí, quando a gente fala em buraco de mácula, é realmente o tamanho desse buraco. O tamanho do buraco, ele vai te dar uma ideia desse buraco, se esse buraco vai ou não fechar, tá? Então, a taxa de fechamento do tipo 1, que é aquele quando todas as camadas são reintegradas e você tem um fechamento completo desse buraco, obtidos através do peeling de membrana limitante interna, com vitrectomia e gás, ela é bem alta quando você tem um buraco de mácula menor que 400 micras. O prognóstico pós-operatório do fechamento do buraco de mácula está diretamente correlacionado com o tamanho desse buraco de mácula. E também a acuidade visual está diretamente relacionada ao fechamento ou não desse buraco. Fechamento tipo 1 ou fechamento tipo 2. Né? O fechamento tipo 1 tem um prognóstico muito melhor.
A maioria dos casos de insucesso em buraco de mácula são buracos de máculas com o MLD maior que 400 micras. Tem relatos na literatura que isso pode ser tão baixo quanto 56% em caso de buraco de máculas largos ou maior que 400 micras, né? Um estudo mostrou que você poderia ter um fechamento do tipo 2 em 19% a 39% dos buracos de máculas largos, né? E o fechamento tipo 2, que é aquilo que eu falei para vocês, que na realidade é uma persistência de uma separação da plexiforme externa e da membrana elipsoide, da zona elipsoide e da membrana limitante externa, estava diretamente relacionado com um potencial visual baixo, ou seja, uma qualidade visual ruim. Esse estudo foi bem interessante porque essa classificação de acima de 400, porque tem buraco de 400, tem buraco de 500, tem buraco de 600, tem buraco de 800, tem buraco de 1000 micra e às vezes até acima disso. Esse estudo ele fez uma classificação e ele mostrou o seguinte: quando você tinha um buraco de mácula que variava aí de 400 até 649 micra de MLD, você tinha uma taxa de fechamento, estudo Manchester, né, para buracos de máculas largos, ele foi uma taxa de fechamento que variava de 91% a 98%. Quando você tinha aí um MLD de 650 a 1416, você tinha uma taxa de fechamento de 76%. Isso caía bastante, né? Caía quase um quarto aí desses pacientes não obtinham sucesso anatômico e nem sucesso funcional, né? Então, buracos de mácula menores que 650 micra, segundo esse estudo, são os buracos de máculas mais propensos a fecharem com a técnica convencional. Descolamento da hialóide posterior, peeling da membrana limitante interna e gás, né? E eles também avaliaram também o diâmetro basal desses buracos. Quando o diâmetro basal, a base do buraco, era menor que 500 micras, você tinha 0% de chance de você não fechar esse buraco. Quando era acima de 1000, igual ou acima de 1000, você já tinha uma chance de não fechamento do buraco de 19,1%. Pensando nisso, o Flávio Rezende e vários outros pesquisadores do mundo inteiro, inclusive o Riso, Jay Duker, a Sofia, né, o Karsten, Bruna, o Caparozzi, várias pessoas se uniram e tentaram fazer uma classificação, eles publicaram até na nossa revista, onde ele classificou o buraco de mácula em pequeno, abaixo ou igual a 250 micra, médio de 250 a 400, largo de 400 a 650, extra largo de 650 a 800, extra largo de 800 a 1000, e acima de 1000 ele considerava o buraco de mácula gigante. Várias são as técnicas que você pode utilizar para fazer esses casos de buraco de mácula gigante, né? A maioria das técnicas estão relacionadas com você fazer um flap invertido de membrana limitante interna e jogar sobre o buraco. Você pode fazer dissecção do buraco de mácula com hidrodissecção. O Carsten Meyer, do alemão, né, que hoje mora na Suíça, ele faz isso. Pode fazer a retinotomia arqueada, é uma coisa que eu nunca fiz, mas, assim, está descrito, né? Pode pegar material capsular, tirar um pedaço da cápsula posterior e colocar esse pedaço da cápsula posterior no buraco, entendeu? Para servir como substrato para crescimento da retina ali naquela localização. Mas, assim, as duas coisas que eu já fiz aí, de todas essas coisas aí, é o transplante autólogo e a membrana miniótica. A membrana miniótica, como eu estava falando antes da gente iniciar a aula, a membrana miniótica hoje, na pandemia, né, nesses últimos 18 meses aí, é muito difícil, você não consegue, na verdade, com a membrana miniótica. Tentei várias vezes, mas não tinha como a gente conseguir a membrana. Então, eu fui obrigado a mudar um pouco minha técnica e fazer um transplante autólogo, que é uma coisa bem interessante também. Vou mostrar para vocês alguns casos aqui. Aqui é o estudo que nós publicamos recentemente, foi publicado em maio desse ano, né, mostrando o uso de
membrana miniótica para buracos de máculas largos, acima de 400 micras, ou buraco de máculas refratários, ou seja, aquele paciente que operou de buraco de mácula, fez a técnica convencional, não funcionou, e essa técnica convencional a gente acabou indo para o buraco para fazer a membrana miniótica, né? Aqui mostrando todo essa tabela, tudo isso tem no nosso artigo, foi publicado, né, acesso para todos os membros da sociedade aí, livre, é um open access, né, você consegue entrar e fazer, a gente pode, por exemplo, se a gente tem hoje, acho que são 8 trabalhos por ano, que a sociedade ela acaba bancando esses 8 trabalhos, entendeu? Se ele for aceito para publicação, a sociedade ela banca, porque hoje tem um custo de publicação de mais ou menos, até nos 3, 4 primeiros anos, não, até mais que isso, a gente manteve pagando os trabalhos, né, de todo mundo. Mas aí a gente começou a pagar trabalho para indiano, para chinês, para um monte de gente que não tinha razão, né? E aí a gente limitou hoje você para publicar na revista, se não me engano, é algo de em torno de $1.000 para você publicar, se dependendo se tiver figura, isso aumenta, né, muitas figuras e tal, mas assim, a gente tem direito aos membros da sociedade, quando eles publicam, até 8, se não me engano, eram 14 trabalhos, aí aumentou o valor, eu acho que hoje são 8 trabalhos por ano, a gente tem acesso, a sociedade acaba bancando. Passa pelo pessoal, pelo editor, o editor manda, né, o Eduardo Buchelli manda normalmente para a sociedade, e a sociedade acaba avalizando isso aí. Eu nunca tive problema de ter mais trabalho do que o normal, não, mas é uma coisa bem interessante que é um benefício aí também para o associado, né? Nossa revista, eu acho que ela vai ter fator de impacto agora no futuro próximo. Fator de impacto da nossa revista parece que vai ser é uma coisa que eu estou falando, mas não tenho certeza, porque eu também perdi contato, não sou eu que estou mais por conta disso, mas parece que o nosso fator de impacto vai ser próximo de 2, sabe? Nós vamos ser, parece que a 3ª revista de oftalmologia do mundo, né? Então, assim, é muito interessante, porque se você for pensar bem, o Arquivo Brasileiro, se não me engano, o fator de impacto dele é bem menos de 1, é 0,7, se não me engano. Então, isso é bem interessante. Publicar hoje na nossa revista vai ser uma coisa bem interessante. Aí, daqui uns dias vai ser quase tão bom quanto está publicando na revista Retina, né? Então, esses são os dados dos nossos pacientes, dos 19 pacientes. Esse foi um estudo multicêntrico, né, um estudo que foi feito com o Flávio Rezende, no Canadá, o André Jucá, lá em Fortaleza, o André Maia, em São Paulo, e eu aqui em Uberlândia, né? Esses centros aí. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de ninguém aqui. O Hagman, né? O Hagman no sul, né? Lá em Blumenau, e o Flavinho Rezende. Eram buracos grandes, né? O diâmetro basal variava de 1.301 a mais ou menos 742 micras, variando de 384, que eram buracos menores, mas eram buracos recidivados, até 2.908, que é um caso de síndrome de Alport, né? Um buraco muito grande. O MLD variou de 856, mais ou menos 459, ou seja, variou de 301 a 2.195. Aqui é o primeiro caso de primeira cirurgia. Aqui eu vou mostrar 2 técnicas que eu fiz. A maioria eu fazia no começo, colocando o flap da membrana miniótica dentro do buraco, né? Isso é uma coisa que, aqui mostrando, a gente usa um trépano dermatológico de 2 milímetros. Aí, para preparar essa membrana, eu prefiro preparar em cima da córnea, que a gente vê direitinho, né, como que está o flap certinho. Quando ele está no ponto, está aberto, a gente vai com o forceps
eu gosto de usar, apesar de eu trabalhar com 25 plus da Alco, eu gosto de usar esses trocares da Dork, eles são muito bons, de 23 Gauss, eu uso em todas as minhas cirurgias, e aí depois o que a gente fazia era pegar uma espátula, né, e colocar esse flap de enxerto de membrana amniótica dentro do buraco de mácula, né, espatulava ali e colocava dentro do buraco de mácula. Esse paciente tinha um buraco grande, né, tinha um MLD de 930 e aliás, um MLD de 779, um diâmetro basal de 930, e aqui é o aspecto pós-operatório, né, onde a retina interna ela está formada, a retina externa não, quer dizer, membrana limitante externa, etc., nada formado. O paciente refere melhora do escotoma, ele fala que, e essa paciente aqui especificamente, ela tinha 20/200 de visão, não era visão muito ruim, e ficou no final, acho que 20/80 de visão nesse ano. Aqui é uma paciente... MFON, 64 years old, female retired. She underwent surgery for retinal detachment of the left eye with subfoveal and posterior pole perfluorocarbon. An attempt was made to displace multiple PFC blebs out of the macula by injecting subretinal BSS and perfluorocarbon over the retina, but the blebs were not displaced with this maneuver. After removing all the bubbles, ILM Pillay and intraocular tamponade, C3F8, were performed to resolve the macular hole induced by the removal of the foveal PFC. It evolved with open macular hole, and a new procedure was performed with human amniotic membrane. To prepare the graft, a 2mm dermatologic strap was used, inserting the 23-gauge valve trocar, close the infusion, and place on the side of the stroma over the retina. The patient present complete hole closure, anatomical integrity of the inner retina with mild disruption of the outer retina, ELM and ellipsoid zone, with visual acuity with best correction of 20/50. As you can clearly see in this post-operative video with spectral domain OCT. Esses são os dois, assim, são dois casos. Eu, na verdade, fiz 5 casos, né, desses 19, e eu mostrando as duas técnicas. Essa técnica de colocar sobre, eu fiz em 2 casos, e as outras técnicas foram a mais utilizada, foi dentro do buraco. Eu vi o Erhab mostrando isso no ESRS em Vancouver, ele mostrando que ele colocava sobre o buraco e usava isso como um substrato para que você tivesse o crescimento do tecido, né, dessas camadas. E aqui a gente pode ver que essas camadas aqui, principalmente a retina interna, e aqui, mesmo aqui, a zona elipsoide, a membrana limitante externa ainda não está formada, mas você vê que é uma retina que tem aqui a gente percebe até melhor, que tem uma apresentação bem interessante, né? MF. Bom, quando começaram a faltar, mesmo para mim fazer o meu trabalho, eu li bastante, principalmente esse trabalho aqui que foi feito pelo Griol e colaboradores, né, que tem o Kazuaki Kodonoson, do Japão, a Barbara Parolin, da Itália, né, o Steve Charles, que é um grande nome americano, né, e o Tamer Mahmoud, que é um grande amigo nosso aí, que ele é egípcio, mas mora há muitos anos nos Estados Unidos e trabalha junto lá com o Terek, né? Então, o que acontece? Com o Terek, não, o Tamer está em Cleveland, né, Osias? Acho que é isso mesmo. Acho que ele está em Cleveland, sim. Bom, eles publicaram um trabalho também, um trabalho multicêntrico, né? Tem Itália, tem Japão, tem Estados Unidos. Então, assim, eles publicaram um trabalho mostrando o transplante autólogo. Também, cada um fazia de um jeito, uns usava, por exemplo, o Tamer, eu sei que ele usava perfluorocarbono, ele deixava que perfluorocarbono 2 meses, 2 semanas,
e depois, em 2 semanas, ele ia lá e tirava. Teve gente que usou óleo de silicone, teve gente que usou gás, então, assim, não existe uma padronização. O duro de qualquer estudo retrospectivo e multicêntrico é que você não tem nunca vai ter uma padronização, o tipo de aparelho que você usa, tem gente que faz microperimetria, tem gente que não vai fazer, então, assim, é muito variável, mas, de qualquer forma, mostra algumas coisas interessantes, a gente vai discutir isso aqui no final. Aqui são 2 casos que eu fiz agora, recentemente, de transplante autólogo. Esse aqui é um paciente de 12 anos de idade, é um garoto que tinha um descolamento da retina neurosensorial com um buraco gigante de mais de 1.154 e 5.341 de diâmetro basal. A retina estava descolada. Eu fiz uma técnica nesse caso. Não adianta você fazer técnica convencional, você não vai conseguir fechar um buraco tão grande quanto esse aqui. Então, o que eu fiz? Eu fiz um descolamento da hialoide posterior aqui. Como eu ia colocar óleo de silicone, coloquei óleo de silicone, eu fiz um bom shave. Normalmente a gente não faz isso em uma cirurgia normal. Aqui, fazendo um peeling de membrana limitante interna, que é questionável nesses casos de transplante. Tem muita gente que não faz o peeling da membrana limitante interna quando vai fazer transplante de autólogo ou mesmo. Eu fiz, em todos os casos que eu fiz até agora, eu fiz como se fosse fazer uma cirurgia convencional. Aí são algumas coisas importantes. A gente injeta perfluorocarbono, você não pode queimar a retina, entendeu? Que é uma coisa, porque quando você queima, você está queimando células viáveis. Então, você tem que fazer sob perfluorocarbono. Isso aqui sangra um pouquinho, às vezes você está... Aqui, ó, a pressão, se vocês olharem aqui, a pressão está 70. Tá? Então, eu jogo a pressão no aparelho para 70. Aí você tem que tirar, você tem que liberar bem isso aqui, porque senão, às vezes, você vai trazendo e vem um pouquinho de sangue também. Engraçado é que logo que acaba a cirurgia, você acha amanhã vai estar super estranho, vai estar fechado, vai ter sangue junto com óleo de silicone, não. No primeiro dia já está bem claro, nenhum caso eu tive nenhum problema de hemorragia depois. Aí a gente faz laser depois, laser na borda da retinectomia, né? Da onde tirar, tem a maioria das pessoas, hoje, assim, se a gente for olhar, a maioria das pessoas tira do lado nasal, mas tem gente que tira próximo dali ou foi próximo da arcada temporal inferior, né? Aqui mostrando o pós-operatório de um dia, no primeiro pós-operatório eu fiz questão de fazer para mostrar que o buraco estava fechado, mas o descolamento da retina neurosensorial permanecia. Aqui, depois de 15 dias, eu repeti o OCT dele, o buraco fechado e o descolamento ainda persiste, né? Então, eu não fiz ainda uma avaliação mais tardia ainda dele, não. Isso aqui é um caso bem interessante, porque é só para mostrar para vocês que esses pacientes automíopes, com descolamento de retina secundária, buraco de mácula, a gente tem muita dificuldade. Isso aqui é um paciente que eu fiz tudo certo, eu vou mostrar para vocês a cirurgia, vocês vão ver que a cirurgia dela é casada com um parente meu. É professora universitária, era professora universitária na Universidade Federal do Piauí. E aí mudou para cá, esse meu primo é professor universitário também. E aí o que acontece? Aí descolando a hialoide posterior, né, dessa paciente, o estafiloma enorme de polo posterior, um diâmetro axial de mais de 30. Ali eu mostrando um estafiloma, né, um estafiloma bem grande, retina descolada no polo posterior. Aqui só para mostrar para vocês, esse aqui é o OCT, ó, dela pré-operatório, mostrando o descolamento da retina, com um buraco de mácula aqui na área central. E até com esse diâmetro anteroposterior muito alongado, foi até bom ela estar com descolamento de retina, porque a retina estava mais em cima, então o peeling não foi tão difícil, porque às vezes, se você não tiver fórceps que vá para esses olhos muito longos, às vezes é muito difícil você fazer o peeling da membrana limitante interna nesses pacientes que não tem descolamento da mácula, né? Então, você acaba tendo muita dificuldade se o paciente tem buraco de mácula. Aqui não foi tão difícil porque a retina estava um pouquinho mais anteriorizada por causa do descolamento, né?
E no pós-operatório, o que acontece? Essa paciente fechamento do tipo 2, né? Quer dizer, não tem nada elevado, a retina está colada, mas, em compensação, o buraco de mácula está aberto, né? Bom, aqui é um outro caso que eu vou mostrar agora para vocês, que é uma paciente nas mesmas condições daquela paciente ali. Buraco de mácula, descolamento, só que o descolamento não era só do polo posterior, não. Tinha um descolamento de retina que pegava boa parte da região temporal ali, né? Então, a retina estava quase toda, um pouquinho da retina nasal que estava colada, aqui fazendo um shave da base do vidro. Tentei fazer, essa não dava para, essa era longo demais o comprimento axial, então, difícil fazer o peeling, muito difícil você fazer o peeling, não deu para fazer um peeling bem feito, sabe, nessa paciente, retina móvel. Eu falei, se eu jogar perfura, aí vai ficar difícil mesmo, porque aí a retina vai ficar mais posteriorizada, e você percebe que eu não estava conseguindo chegar lá, então eu tinha que tentar forçar, eu tinha que empurrar a esclera, estava difícil, falei, não, vou fazer peeling não, porque isso não é mandatório. Aqui é a mesma coisa, eu fiz aqui eu tirei próximo da arcada temporal superior, né? Tirei um flapzinho dessa retina, uma retinectomia para fazer o enxerto, né? Levei esse enxerto para a região da mácula. Mesma coisa, joga para 70, começa a sangrar às vezes, né? Aí você fala, nossa, agora vai complicar, né? Depois, no final da cirurgia, fazendo laser 360 graus. Endolaser na retinectomia. Não preocupa muito com o sangue, porque esse sangue, se você for tirar, aí você pode correr o risco de ter um sangramento. Eu aumento a pressão, deixo e depois faço tudo normal. Toda vez, eu não costumo suturar quando tem óleo de silicone, o que eu faço aqui? Eu vejo nesse suspiro, quando for, eu tiro primeiro a cânula de infusão e depois faço. Aqui mostrando primeiro pós-operatório com 15 dias também. Mostrando que essa retina está colada, tem uma retinosquise ainda na área central, mas que é uma retina colada e com buraco de mácula fechado. Tá? Essa paciente deve estar completando uns 2 meses de cirurgia e depois a gente vai ter o resultado disso aí em relação anatômica e funcional, o que virou, né? Então, no nosso trabalho lá, nós tivemos um fechamento em 19 dos 19 olhos, 100%, com a acuidade visual melhorando em 3 ou mais linhas em 10 pacientes, 52,60%. Nossos resultados funcionais foram comparáveis com o uso de transplante autólogo de retina para buracos de máculas refratários, com que tiveram fechamento do buraco em 36 dos 41 olhos, 87,8%, e a acuidade visual melhorou muito próximo do nosso, 52,3%. Deixa eu ver aqui, tá só porque eu não... Em olhos que tiveram sucesso anatômico, porque estava entrando os quadrinhos aqui, eu não estava conseguindo ver. Eu vou abrir aqui. Concluindo, a membrana amniótica, ela é fácil, quer dizer, era fácil de se obter dentro dos bancos de olhos, porque o pessoal usa muito, o pessoal da córnea usa muito para fazer enxerto em queimaduras químicas de córnea, então é bastante usado pelo pessoal da córnea, né? Úlceras, então é usado bastante isso aí. E você tem muita dificuldade de conseguir essa área de enxerto quando você vai fazer um paciente que já teve, por exemplo, já fez peeling de membrana limitante interna, ou que você tem que pegar no equador e tal, você tem que pegar em outra área que fica, às vezes, mais difícil você fazer esse peeling. A cápsula posterior, muitas vezes, do cristalino, muitas vezes essa cápsula já foi removida, já foi feito um YAG laser, você não vai querer abrir mais, porque você corre o risco de lesar e, às vezes, essa lente cair, né? Então, e ela é muito fácil de manipular também dentro do olho, não tem
não tem muitas dificuldades para você manipular, né? As limitações dos nossos estudos é o fato de ser retrospectivo, não tem uma padronização e existe uma variação individual das técnicas muito grande, a seleção dos pacientes. Então, nós tínhamos pacientes que eram síndrome de Alport, com buraco que era 2.900 de base, 2.100 de MLD, até pacientes com buracos menores, né, mas só por ser recidiva e não tinha, já tinha sido feito o peeling de membrana limitante interna. Então, você tem essas limitações do estudo retrospectivo e sem padronização, né? E para finalizar, e na minha opinião pessoal, a membrana amniótica deve ser usada somente para casos onde você tenha um buraco de mácula acima de 650 micras ou em reoperações, onde você já fez um peeling de membrana limitante interna e você passa a ter mais dificuldade de conseguir fazer qualquer técnica que envolva membrana limitante interna. Nunca deve ser usado em buracos primários, né? Ou em buracos com diâmetro menor que 650 micras, onde o resultado anatômico e funcional é muito bom com a cirurgia convencional. Era isso aí que eu queria falar, é basicamente isso que eu gostaria de apresentar.